Mais uma vez, um abraço aí para o nosso amigo do canal do Agro Russo, né? Depois de algum tempo sem nós estarmos aí praticamente fazendo nenhuma, postando, mas postando nenhuma videoaula, estamos retornando agora, entendeu? Trazendo agora uns assuntos muito interessantes aí para os nossos amigos que acompanham o nosso canal, certo? Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante, né? Eu digo assim, é um caso que eu estou relatando para vocês, é um caso muito raro. Quem gosta de clínica digestiva, de ruminantes, entendeu? Talvez já tenha se deparado com a situação. Eu acredito que nós temos esse problema, digamos, de uma forma mais subdiagnosticada aqui no Nordeste, no Ceará principalmente, né? Até porque existe digamos, por parte, um desconhecimento de boa parte dos profissionais no que diz respeito a esse tipo de patologia, né? O caso que eu vou relatar são casos de impactação de abomases e abomases. Eu vou relatar o caso 1 e depois vou relatar o caso 2. No caso 1, eu vou especificar um pouco mais da doença e um pouco mais do processo evolutivo, falar um pouco mais da minha experiência com esse tipo de problema. E já o caso 2 é só mais a apresentação de um caso que a gente acompanhou, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado à presença de todos. E agora vamos falar sobre compactação de omaso e abomaso. Bom, o relato do caso, né? Em termos de relato do proprietário, foi relatado o seguinte, né? O produtor me procurou que tinha um bovino macho, há dias não comia, não ruminava, tinha um leve empanzinamento, tinha poucas fezes, as fezes sempre recobertas com muito muco e constantemente rangendo os dentes. Esse foi o relato do produtor. E a gente foi até a propriedade e chegando eu vou juntar aqui a resenha e a anamnese para o melhor entendimento. Era um bovino adulto, macho, com média de idade de 2 anos de idade, criado em sistema extensivo, com pouco acesso à fonte de água, não estava recebendo suplementação mineral. O caso ocorreu no período seco do ano. O rebanho era formado por 22 animais de idade variável. Era o único caso do rebanho e não tinha morrido nenhum animal, ok? Bom, no exame clínico nós encontramos o seguinte: o animal não comia e não bebia, bebia muito pouco, alguns dias, né? Temperatura normal, as mucosas rosadas, tinha um moderado grau de desidratação, bruxismo, ranger de dente. Isso aqui é um fato muito interessante, porque eu vou adiantando logo, eu já tenho visto algumas patologias digestivas de ruminantes, principalmente no que diz respeito, tanto os casos onde eu vi mais animal com bruxismo, foi justamente nesse caso de impactação de omaso e abomaso. Apesar também que todo o processo doloroso digestivo, como as obstruções intestinais, também provocam bruxismo, mas nada como a impactação de bromaso, de omaso e abomaso. Realmente é forte. Eu, nessa época, esse caso já está com talvez uns 8 anos, né? Eu estou relatando agora. E até hoje eu nunca vi em nenhum momento um bovino com a sintomatologia de bruxismo tão forte como eu vi nesses 2 casos que eu acompanhei de impactação de omaso e abomaso. Tinha um leve timpanismo, assimetria no contorno abdominal do lado direito, a palpação do omaso após a 13ª costela do lado direito, vou mostrar isso para vocês em fotos, pouca matéria fecal e muito muco à palpação, ou seja, na luva quase não vinha fezes, praticamente só muco, né? E a palpação do contorno do abdômen via retal, ou seja, quando a gente conseguia, pelo reto, a gente conseguia tocar o omaso, tá ok? Bom, a partir do momento que a gente fez essa avaliação clínica,
o diagnóstico ficou bem conclusivo de imediato, né, que é um caso de compactação de omaso, né? Mas no momento, o que eu percebi, essa avaliação, que talvez o abomaso estivesse também compactado, que pela palpação do abomaso, a gente percebia que ele estava bem dilatado e estava com, digamos, consistência bem maior do que o normal. O prognóstico, nesse caso, extremamente reservado, e no caso nós decidimos por o abate do animal imediato, né? Foi esse aí o nosso procedimento no caso do animal, e depois eu vou mostrar as fotos da estrutura omaso e abomaso. Bom, veja só aqui o que é que a gente observava, né? Na época eu consegui bater essas fotos. Então aqui o primeiro detalhe que chama atenção a gente avaliar é o contorno abdominal, né? Se você olhar aqui, eu fiz aqui um gráfico, você percebe que existe um contorno abdominal, né? Uma dilatação do abdômen direito, que é bem visível aqui, ó, entendeu? Você percebe que existe também um leve tipanismo, já que esse mal não estava comendo, ou seja, o fato dele não comer é para estar com essa parte do rumen mais vazio. Mesmo assim, o rumen estava um pouco dilatado, não por comer, mas por gás. Esses casos sempre levam um certo grau de tipanismo. É um tipanismo leve a moderado, entendeu? Perceba que a projeção de abaulamento no lado direito é praticamente na região mediana. Nem é acima e nem é abaixo. É na região mediana. Então essa foto está bem bacana e você percebe que isso já existe um descontorno abdominal, né? E se lembrando que sempre que você se depara diante de disfunção digestiva de ruminantes, ou seja, é importante ficar atrás do animal, é importante verificar a silhueta do contorno abdominal, que se dá um subsídio diagnóstico muito bom. Novamente a foto, que você percebe também que você, por trás, você percebe que existe uma assimetria dos contornos abdominais. Então, assim, pela projeção, você tem mais ou menos ideia do que pode estar acontecendo. Projeção, lembrando que o abomaso, né, fica na região ventral, entendeu? E o omaso mais na região medial do abdômen. Então, pela foto aqui, a gente percebe que existe uma simetria abdominal bem característica. Bom, e aqui é um fato super interessante, gente. Aqui eu fiz esse detalhezinho para você entender esse processo. Aqui eu coloquei uma fitazinha que é justamente para delimitar, definir o espaço da última costela, da 13ª costela. Ora, essa região aqui, ó, que eu marquei com a fitazinha, é justamente a região que quando você chegava na costela e fazia a palpação, logo após a outra costela, você percebia aqui, entendeu? Essa estrutura bem volumosa, entendeu? Bem, digamos assim, bem compactada, que normalmente não é, né? Aqui é praticamente quase o final da projeção do fígado, né? Mas aqui você via bem, digamos, de uma forma bem proeminente, que existia aqui uma bola aqui, né? Uma coisa que estava, digamos, uma estrutura bem redonda e bem repleta de alimento. E pela a posição anatômica, dava para entender logo que só poderia ser o omaso, já que o abomaso, a posição dele fica aqui atrás, entendeu? E aqui eu coloquei o espaço, aqui uma observação, 13ª costela, e aqui é o campo de projeção do abomaso. Então, o abomaso realmente ele se projetava nesse campo aqui. Ora, e esse animal, pelo toque retal, a gente contornava essa estrutura aqui, entendeu? Quando a gente chegava na parte mais adiantada do exame, a gente conseguia palpar aqui uma estrutura bem redonda, como se fosse uma bola de voleibol, bem característico. Então, o diagnóstico, entendeu? Digamos, ele é um diagnóstico fácil. Agora, é preciso um pouco de sensibilidade, de cuidado, verificar a simetria dos contornos abdominais, fazer, né, esse toque aqui entre as costelas, observar se não consegue ver a projeção do omaso. Aqui uma foto interessante que eu estou colocando para melhor entendimento. Aqui é o lado direito do animal, ó. Aqui nós temos o campo de projeção do abomaso, que fica em torno entre a 7ª
e não na costela. E o que que acontece? A partir do momento em que ele vai compactando, ele vai aumentando de tamanho. Então eu refendo isso, ó. Ele vai aumentando, ó, vai aumentando até chegar ao ponto aqui, ó, que ele passa do contorno da última costela, ok? E aí quando você palpa aqui essa região, ó, você consegue perceber essa estrutura abaulada e compactada com o alimento. Também você consegue fazer, como eu disse, também tocar pelo toque retal, você também consegue ver essa situação. Então, assim, é um diagnóstico que não é um diagnóstico, digamos, fácil. Agora, requer, digamos, um pouco de atenção e um pouco de cuidado. E aí, observando também que nesse caso aí, quando o alimento está compactado, né? Então, o alimento compacto no omaso, o iabomaso, então aqui você tem, auxiliar isso, você tem também, como não tem trânsito de fezes, você percebe que o animal praticamente não tem fezes, você consegue pegar só, dependendo do estágio que você está avaliando o animal, você pode pegar ainda fezes com muco, ou então você praticamente só pegar só muco, né? Praticamente, se parar todo o trânsito, não tem mais fezes, só tem o muco intestinal. E associado a isso, você vê um animal sempre com tipanismo crônico, né? Nota sempre um grau de tipanismo, porque a parada de ação do omaso e abomaso leva, consequentemente, também a parada dos movimentos ruminais. E como a gente já viu em vídeo anterior, os movimentos ruminais, quando param, o animal automaticamente ele entra no processo de tipanismo, entendeu? Então, a partir do momento em que você percebe essas situações, você consegue um pouco de calma examinar, palpar, ver simetria, ver como é que está o conteúdo, você consegue fechar esse diagnóstico. E nesse caso, gente, é inviável o tratamento. É inviável o tratamento, não tem como se tratar, porque não tem como você desobstruir o omaso. Depois que as lâminas estão compactadas, não tem como você destruir, você pode constar aí na literatura, não tem tratamento para isso, entendeu? Juro para você que, na verdade, esse é o terceiro caso que eu tinha pego. O primeiro caso que eu peguei foi do animal, que esse animal, também por falta de experiência, entendeu? Eu operei ele ainda, na época eu fiz uma ruminotomia, né? Mas quando eu abri o rumen e fui explorar, eu percebi que o caso era de compactação do omaso. E aí não tinha o que fazer, né? Aí depois, veja só, depois que eu fechei o animal e fui observar direito, eu percebi que a gente conseguia palpar o omaso pelo lado direito, isso aqui, ó. A gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Então, de lá para cá, sempre quando eu vejo essa situação, obstrução intestinal, não está defecando, não tem muco, pode ser intestino, pode ser, então você explora essa região, toca, ver se você consegue perceber que possa ser uma compactação de omaso, ok? Então tá aí a visão, o panorama, de entender que o omaso é um órgãozinho, ele é pequeno, é mais ou menos também de uma bolazinha de handball, e à medida que ele vai compactando, ele vai dilatando, entendeu? E vai se projetando aqui, no sentido da 13ª das costelas, chegando a ultrapassar a 13ª costela. E prognóstico é muito reservado, e nesses casos aí, a indicação é o abate imediato. Isso é, se o animal não estiver tomando nenhum medicamento, né, que precisa digamos, de um prazo de carência, tá ok? Bom, e aí depois do animal abatido, eu separei aí, né, eu consegui captar essas peças aí para a gente mostrar, né, eu tirei essas fotos, né, aqui está o omaso aqui em cima, e aqui está o abomaso, entendeu? Para a gente ter mais ou menos a noção desses órgãos, entendeu? Eu pedi uma pessoa para ter foto, o seu rapaz estava lá com a gente, esse cara tinha as mãos meio grandes, eu pedi para ele, juntei uns talos de carnaúba aí, e a gente mediu aí, ó. Normalmente, um ser humano ele tem um palmo em torno de 22, 23 centímetros. Então, aqui você considerando 22 mais 22, aqui tem quase mais de 40 a 45 centímetros,
entendeu? Era o tamanho desse omaso, desse animal, tá ok? E aqui, gente, aqui é uma foto, aqui eu sempre digo, essa foto eu nunca vi em livro nenhum, do livro que eu tenho que fala sobre doença de sistema digestivo, de ruminantes. Eu não conheço nenhum livro que traga uma foto tão bacana como essa. Então aqui, ó, aqui é o omaso, entendeu? Partido. E aqui você percebe as lâminas do omaso, ó, e o alimento aqui, ó, completamente seco, entendeu? Ressecado. Normalmente o alimento no omaso e abomaso, ele é pastoso, né? Ele é sempre um alimento pastoso, né? Principalmente o omaso, que é um órgão de absorção. Então você percebe que o alimento aqui está um pouquinho pastoso, né? Então um pouco seco. Quando chega no abomaso, ele se mistura com suco, né? O suco abomasal, né? O suco abomasal. Então você também no omaso, no abomaso, você também tem um conteúdo um pouco pastoso. E aqui você pode notar que realmente estava muito ressecado o alimento. Aqui foi o omaso partido, né? Novamente aqui, ó, aqui no caso, aqui são as lâminas, tá ouvindo aqui, ó, as lâminas do omaso partido. E aqui, ó, o alimento, entendeu? Ó, aqui até ele rachando, de tão seco ele se encontrava, entendeu? Aqui já é o abomaso, entendeu? Partido, ó, aqui. No caso, o abomaso também estava compactado. Interessante, os dois casos que eu tenho pego, todos dois sempre foram de compactação de omaso e abomaso junto. Eu não peguei ainda um caso só de compactação de omaso. Sempre está vinculado ao abomaso. Bom, eu queria só fazer um comentário sobre esse caso, né? Bom, o comentário é isso, né? Até coloquei aqui comentários sobre a compactação de omaso e abomaso. Se são órgãos diferentes, né? Que exercem funções diferentes no sistema digestivo, como o omaso, a gente sabe que é um órgão de absorção de água e minerais, já o abomaso, ele exerce uma digestão química, né? Então, se tem funções diferentes, porque a compactação ocorre de ambos, né? A lógica é que ocorra primeiro a compactação do abomaso e em seguida a do omaso. É que como se fosse em algum momento o trânsito de alimento deixe de acontecer no abomaso, então o abomaso ele vai compactando e aí, ou seja, o alimento que vem chegando do rumen para o omaso vai se dilatando e não consegue empurrar esse alimento para o abomaso. E aí o omaso acaba se compactando, porque a sequência é rumen, omaso e abomaso, entendeu? Então, pela lógica, então a compactação primeiro seria do abomaso, depois seria de omaso, porque eu nunca vi um abomaso, não peguei ainda, um omaso compactado e o abomaso seco. Em dois casos que eu peguei, e eu vou mostrar para você no próximo vídeo, todos dois são omaso e abomaso junto, ok? Então a lógica é que ocorra primeiramente a compactação do abomaso e em seguida o omaso vai compacto, tá ok? E outra coisa interessante é que isso nunca ocorre com um problema de rebanho. Isso sempre vai ocorrer em casos isolados, entendeu? Você nunca vai pegar rebanho que se vai... E principalmente, isso não acontece em vaca de leite, entendeu? Vaca que tem acesso a forragem verde, animais que têm acesso a uma água, digamos, disponível. Os casos que eu vi, entendeu? Foram animais criados a campo, animais, entendeu? Que tinham acesso andava muito para ter acesso à água, período de verão, entendeu? Seca. Então, tudo isso está envolvido no aparecimento dessa patologia. E quais possíveis causas envolvidas no processo? Bom, no meu entendimento, depois de ver esses casos e avaliando os casos que eu tive a oportunidade, então eu acredito que existe uma causa que é de natureza alimentar
que aí envolve os alimentos fibrosos de difícil digestão, as fibras, né? Essas fibras mais a palha de arroz, ou então animais comendo fibras que são de difícil digestão, baixo consumo de água, animais que andam muito para ter acesso a uma fonte de água, e associado a isso também a ausência de suplemento mineral. Então, esses três causas aí, ele junta dentro de um possível fator de natureza alimentar. Mas é a questão, se é de natureza alimentar, porque você nunca vai encontrar no rebanho 3, 4 animais com esse problema, sempre um, isoladamente. Me parece que existe também já um fator individual, aquele animal que já tem alguma probabilidade maior de desencadear essa doença. E aí, no meu entendimento, eu acho que algo deve estar envolvido no que diz respeito a uma deficiência no processo de mastigatório, associada a isso também uma deficiência no processo de salivar. Então, quando você junta um animal que tem um déficit de mastigação, ou ele tem, a gente sabe que a saliva, o muco da saliva é muito importante para auxiliar o processo digestivo dos ruminantes, tanto em quantidade como em qualidade, até porque o volume de saliva que um bovino produz é muito alto. Então, quando você pega um bovino que tem um déficit de mastigação, ou tem um déficit de salivação, associado a um ambiente seco, uma fibra de baixa digestão, pouco acesso à água, pouca suplementação mineral, então o conjunto dessas situações pode desencadear esse caso dessas doenças que a gente está apresentando. Os 2 casos que eu consegui acompanhar, todos eles se enquadravam nessa situação de natureza alimentar, né? Mas eu sempre acho que existe também um fator individual que é associado ao fator da natureza, de natureza alimentar. Os 2 fatores, entendeu, podem fazer com que a doença, né, ela se instale. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. É um caso bem interessante. É muito raro a gente ver esse caso. Essa foto e essa aqui que a gente está mostrando também são fotos raras, entendeu? E depois eu vou mostrar um outro caso muito parecido com esse, mas no próximo caso eu não vou me atentar a explicar esse detalhe. Eu vou só praticamente mostrar umas lâminas, entendeu? De outro caso que eu também pude acompanhar, e na época a gente pôde bater algumas fotos, ok? E mais uma vez, obrigado pela atenção a todos e até a próxima.